O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. 22 de fevereiro celebra-se a Cátedra de São Pedro Apóstolo. A cátedra é a sede onde assenta o apóstolo Pedro e governa a igreja. Primeiramente, São Pedro fundou a igreja de Antioquia. Depois ele vai derramar o seu sangue em Roma. Na igreja de Antioquia, desde o século III, celebra-se essa autoridade que Jesus concedeu, ou outorgou ao apóstolo São Pedro, no dia 22 de fevereiro. Na igreja latina, celebrava dia 18 de fevereiro. O Papa São João XXIII uniu as duas festas, 22 com 18, deixou só no dia 22 de fevereiro. Celebrar a Cátedra de São Pedro é celebrar não a pessoa física de Simão de Cafarnaum, não é isso. Às vezes a gente confunde, achando que o poder que Jesus constituiu São Pedro é dele. Não é de Pedro. O poder que Jesus constituiu aquele homem, Simão de Cafarnaum, que Jesus trocou o nome dele, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esse poder é da igreja universal. Quando fala igreja universal aqui, é a igreja católica, viu? É para a igreja do mundo inteiro. Não vai confundir com heresias, com seitas e essas coisas malucas que tem por aí não, viu? Então Jesus olha para Pedro e diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Vou te dar as chaves do reino dos céus. Tudo que ligardes na terra será ligado no céu. Tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. E é dali, desta cátedra, que ele vai governar todas as dioceses do mundo em comunhão com ele. O que são dioceses, padre? Dioceses são comunidades formadas pelos apóstolos. E todas essas dioceses do mundo inteiro está em comunhão, ou deveria estar em comunhão, com a sé de Pedro, com a cátedra de Pedro. Aí está a unidade que Jesus desejou, aquela que ele pediu na Santa Ceia. Pai, que todos sejam um, como eu e tu somos um, que também eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviastes. João 17, versículo 3. Daí vem a palavra catedral. Catedral vem de cátedra, aonde preside, aonde assenta.
aonde governa o bispo, o sucessor dos apóstolos. No caso da cátedra de Pedro, o sucessor do apóstolo Pedro. Por isso que o Papa, ele vai sentar na cátedra, ele vai sentar nesse trono que Jesus mesmo edificou, que Jesus instituiu. Então, quando a igreja passa por tantas dificuldades, e ela passa, a tempestade naquele quadro ali de Dom Bosco não é à toa. Desde que Jesus fundou a sua igreja sobre o apóstolo Pedro e até os dias de hoje, a igreja vem passando por inúmeras dificuldades, porque os seres humanos, junto com os demônios, conseguem fazer uma bagunça, mas Jesus deixou claro, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas qual que é a grande tentação? A grande tentação é de olhar para aquele que ocupa a cátedra de Pedro e dizer assim: ele não me representa, ele não é verdadeiro. Infelizmente é a situação que nós vivemos hoje, não é? Nós sabemos que existe uma chaga no corpo místico de Cristo chamado sede-vacantismo. É justamente isso. Os sede-vacantistas, eles olham para aquilo que Jesus instituiu, a cátedra de Pedro, a autoridade petrina, e diz assim: este homem, esse bispo aí não me representa, ele não representa a igreja de 2000 anos. Então é uma chaga que está crescendo. E por que cresce, infelizmente? Cresce por conta de uma crise generalizada. Mas rezando hoje cedo por todos, rezando por todos, por nós, por todos. Padre, nós devemos rezar pelos protestantes? Sim, para que eles venham a essa cátedra, para que eles venham a essa unidade. Padre, nós devemos rezar pelos sede-vacantistas? Demais, para que eles voltem à unidade. Padre, nós devemos rezar por aqueles que querem fazer da igreja católica e se dizem católicos, mas vivem uma coisa que já foi condenada várias vezes? Temos que rezar? Temos que rezar. E nós, cada um de nós que permanecemos ali, debaixo de toda essa pressão de todos os lados, o que aguenta a pressão do corpo inteiro? Não é o calcanhar? O calcanhar aguenta a pressão do corpo inteiro. Você passa uma vida inteira fazendo pressão sobre o seu calcanhar. Por isso que Jesus, ele disse para nós, que nada e ninguém vai destruir a sua igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. A igreja de Jesus Cristo, que ele fundou, ela é indestrutível. Ninguém vai conseguir destruir essa unidade, ninguém vai conseguir destruir essa autoridade que Deus mesmo constituiu. Então, aqueles que não suportam as dificuldades internas da igreja, formam o protestantismo, entre aspas, uma igreja paralela. Aqueles que, vendo os erros do magistério, os erros do Papa, e não suportam isso, formam os sede-vacantistas. Aqueles que não querem perseverar na fé e preferem fazer da igreja uma outra proposta, já começam a fundar outras coisas. E aqueles que resistem? Aqueles que resistem, eles são o calcanhar. Por isso que está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15: colocarei ódio entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Esta te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que é o calcanhar, padre? É aqueles que resistem, é aqueles que não viram protestantes, é aqueles que não viram sede-vacantistas, aqueles que não vão para um pentecostalismo, aqueles que não querem fazer da igreja só um objeto social, um construto social, aqueles que querem ser simplesmente católicos, viver a fé de 2000 anos, esses que são o calcanhar do corpo místico, principalmente se eles são entregues a Nossa Senhora, se são de Nossa Senhora, se deram a vida a Nossa Senhora. Mas a Virgem mesmo disse, nesse dia tão bonito da Cátedra de São Pedro,
nós precisamos lembrar aqui do Padre Nazareno, servo de Deus, Padre Nazareno Lanciotti. Precisamos lembrar dele, porque foi no dia 22 de fevereiro que ele entregou a sua alma a Deus, né? Um homem que viveu virtuosamente e foi perseguido por causa da catolicidade. Padre Nazareno nasceu em Roma, onde está a cátedra do apóstolo São Pedro, e foi missionário aqui em Jauru, aqui no Brasil, por muitos anos, e terminou a sua vida, coroando a sua vida, derramando seu sangue por amor à igreja, por amor aos filhos de Deus, né? Peçamos a Deus nosso Senhor, ao Espírito Santo, não só pelo Padre Nazareno, que derramou o seu sangue por essa unidade, pela fé católica, mas por todos os sacerdotes que deram sua vida por Cristo, assim como o apóstolo São Pedro. Padre, e se eu, o Senhor, se nós vermos atrocidades diante da cátedra de São Pedro, mas isso já aconteceu na história. Deixa eu ensinar uma coisa muito simples. Quem protege esta cátedra, esta ortodoxia, esta fé verdadeira, não é você, não sou eu. Nós rezamos por ela, mas esta cátedra, ela é protegida pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que protege a verdadeira igreja, que protege a instituição petrina. É o Espírito Santo. E se o Papa errar demais, lembre-se, Pedro não estava sozinho. Tinha João, tinha André, tinha Tiago, tinha Mateus, tinha Felipe, Bartolomeu. É ali naquele colégio apostólico que as correções que vêm do alto acontecem. Agora, se a gente quiser criar um grupo e protestar contra os erros do Papa, nós vamos criar uma heresia, um cisma atrás do outro. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Então tá bom. Então vamos rezar pela unidade, pela cátedra de Pedro. Nós, batizados católicos, nós temos comunhão com o Papa. Mas o Papa é isso, o Papa é aquilo. Ele tem lá os apóstolos, tem os cardeais, o Espírito Santo para corrigi-lo. Não sou eu individualmente que vou fazer a verdade acontecer. Deus usou de leigos, né, de padres também, ao longo da história da igreja, para corrigir o Papa, né? Mas com profunda caridade. E eram santos, né? Santa Catarina de Sena era santa, mística, estigmatizada. E quando ia referir-se ao Papa, com profundo respeito. A igreja com profundo respeito. São Bernardo era um padre, abade, monge. Quando ia dirigir ao Papa, com profundo respeito. E os papas da época, ocorrendo em certos erros, ouviram esses santos. Deus pode fazer isso? Pode e faz. Mas de forma ordinária, quem corrige o Papa, quem protege a cátedra da verdade, a cátedra da unidade, é o Espírito Santo, através do colégio apostólico. Que isso fique claro para nós. Por quê? Porque vivemos tempos muito difíceis, muito difíceis. Disse ontem na missa, repito nessa: vivemos em tempos de vacas magrinhas, magras, e vamos ficar mais magrinhas ainda. Por causa de quê, padre? Por conta de quê? Por conta da cabeça dura, do coração de pedra de todos nós, seres humanos. Deus é extremamente humilde, e quando Ele quer provar os anjos e os homens, Ele prova na humildade. Não é na falação, não é nas críticas, não são nas análises. Ele não começa a ver a virtude da castidade, da pureza, virtude das pregações, a virtude de penitência, de jejum, nada disso. O que vai contar e o que mais conta em tempos muito difíceis é a humildade. Lembre que os anjos não têm órgãos sexuais para pecar contra a castidade. Lembre que os anjos não têm estômago para pecar com a gula. Os anjos não têm corpo para pecar pela preguiça. Não tem conta no banco para pecar pela avareza, a ganância.
E qual que foi o pecado por excelência de Lúcifer e dos seus companheiros? Orgulho diante de Deus. Eu que sei, Deus, eu que sei. É do nosso jeito, Deus, obedeça-nos, Deus. É o clube da Luluzinha, né? Do Luluzinho, né? Lúcifer. O clube do Luluzinho. E hoje, 2025, tem muitos clubes dos Luluzinhos também. Muitos. Que Deus proteja os pequenos, os fiéis, os humildes, para que não sejam confundidos. Deus proteja os cardeais, os bispos, as dioceses, os padres, a vida consagrada, religiosa, porque quando veio a prova dos anjos, a prova foi de humildade, de fé. A prova da igreja é de humildade e de fé. Esta é a mensagem de Fátima. Esta é a mensagem de Fátima. O que é o terceiro segredo de Fátima, padre? Isso que eu estou pregando para vocês. O terceiro segredo de Fátima refere-se à cátedra de São Pedro e à sucessão apostólica e à figura do Papa. Rezemos, nos entreguemos a Deus em sacrifício, como Nossa Senhora disse: quereis também vós entregar o sacrifício a Deus? Pela unidade, pela verdade, pela caridade, pela salvação de todos, quereis? Não, eu não quero não, eu não aguento essa bagunça não, eu vou lá para a minha igreja, lá tem louvor, e lá eu sou livre, lá ninguém fica me enchendo a paciência, e eu rezo de forma pentecostal, nada contra os carismas, né? Nada contra os carismas do Espírito Santo, nada contra a força do Espírito Santo, mas o pentecostalismo é uma heresia. Como o ativismo social por si mesmo é outra heresia. Como o sede-vacantismo é outra heresia. Então quem não suporta ser calcanhar, vaza no mato, e o calcanhar fica sendo esmagado. Mas Nossa Senhora já disse: é com esse pequeno resto que eu vou esmagar a cabeça da serpente e virar o triunfo do catolicismo. O que é o triunfo do catolicismo? Desaparece o protestantismo, desaparece o pentecostalismo, desaparece esse ativismo social, desaparece sede-vacantismo, e a igreja é renovada na sua unidade, na sua força, em torno da cátedra do apóstolo São Pedro. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória. Hoje nós professamos a fé, o credo apostólico, né? Então vamos com muita alegria rezar pelo Papa, rezar pela unidade da igreja, por aquilo que Jesus instituiu. Porque Jesus não instituiu isso a um grupo de pessoas ou uma pessoa física. Isso é um dom dele para a igreja, para a salvação de todos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Com alegria cantemos o nosso ofertório.